Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no ESG Podcast. Esse é um projeto que tem como princípio democratizar o conhecimento sobre o ESG e o seu mundo. Eu sou José Valverde e eu tenho a grande honra de estar ao lado do meu amigo Luiz Fernando para esse nosso projeto e esse ESG Podcast. Bacana, Valverde. Nosso segundo programa. O primeiro teve uma repercussão fantástica, até acima do esperado. A convidada realmente trouxe várias informações muito importantes da questão ESG. Inclusive, foi a vez da convidada nos fazer o convite. Nós fomos até a Whirlpool, conhecemos a organização, a estrutura, realmente uma empresa exemplar. Queria aproveitar esse comecinho, Valverde, e agradecer a Mariana Michelino, ela que tem cuidado da nossa identidade visual, das nossas mídias sociais e tem feito um trabalho fantástico. Ô Luiz, eu quero também te convidar a se inscrever no nosso canal ESG Podcast. Já sou inscrito. Exatamente. Você pode se inscrever e também já conferir todo o primeiro episódio com a Priscila Gusson e tem lá uma troca de conhecimento, profundas notícias, inclusive, sobre o ESG. Ótimo. E hoje começamos mais um programa com uma grande convidada, né, Valverde? Uma grande honra. Pessoa muito especial. É uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme e que tenho a felicidade e a sorte de poder chamar de amiga, uma amiga muito querida, por quem eu tenho muito carinho. Yun Kim, seja bem-vinda e obrigado por ter participado aqui, pelo convite, aceitar. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz, Valverde, uma honra e felicidade por estar aqui com vocês. Nossa, que uma bacana. Energia fantástica. Eu a sigo nas redes sociais, inclusive já te dou essa dica aí, impressionante, uma energia, muito conhecimento. Poxa, é muito especial para nós, uma grande honra ter você aqui conosco. Obrigada novamente. Muito bacana, Yun. E todos os nossos convidados sempre têm uma grande trajetória. O que a gente costuma falar aqui, ESG é feito de pessoas e esse programa também é de pessoas. E a gente gosta muito de saber a trajetória dos nossos convidados, até porque tem muitas pessoas que assistem e têm interesse em trabalhar com as questões de ESG corporativamente e acabam, será que a minha formação é possível? Será que eu consigo? E aí eu queria então ouvir um pouco mais da sua trajetória. Conhecer a sua trajetória, né? Até porque tá todo mundo aqui querendo essa fonte de inspiração acessível, traduzida aí, com os acertos, mas também com os tropeços, viu, Yun? Conta pra nós aí. Claro. É bem isso, né? Muita gente me procura, inclusive pelas diferentes redes sociais, perguntando, querendo fazer a transição de carreira. Porque minha carreira foi marcada por algumas grandes transições, né? Então, acho que vale pontuar aqui que eu sou coreana, eu sou imigrante, vim para o Brasil com 11 anos de idade. E por diversas histórias difíceis e tristes, eu acabei optando em cursar Direito e me tornar promotora de Justiça. Então, é um concurso público, né? É difícil de ingressar, você tem vitaliciedade, série de estabilidades que te mantém. Normal da carreira pública é você ficar até se aposentar. Mas eu acabei que, após 16 anos de carreira, me vi me questionando, né? Aquela crise dos 40, né? Eu estava prestes a completar 40 anos de idade, querendo aportar meu conhecimento, minha força de trabalho, enfim, de uma forma diferente do que eu vinha fazendo. A carreira foi muito boa para mim, me projetou, me trouxe cidadania, fui muito feliz enquanto promotora de justiça, mas é um perfil do Ministério Público uma atuação mais repressiva, reativa, depois que os fatos já se consumaram, seja de que tipo for, seja algo contra meio ambiente, até mesmo a criminalidade, você sempre corre atrás de um fato que já aconteceu, super importante, você reprimir, você dar a devida pena para quem merece ser responsabilizado. Contudo, eu queria trabalhar de uma forma proativa, preventiva, de impactar, para evitar que o errado, na medida do possível, a gente pudesse interferir para que não acontecesse. E aí surgiu a questão do compliance, da ética, integridade corporativa, de trabalhar com a cultura prévia de que é possível fazer da forma correta, de que é possível prevenir. Então, eu saio do Ministério Público, me exonero, eu ingresso numa empresa de saneamento, que é Grupo Aegea, hoje é
é uma das maiores, a maior do Brasil, né, do saneamento privado, como diretora de compliance. Depois também acumulei papel de diretora jurídica na concessão do Rio de Janeiro, que foi o maior projeto já visto em termos de saneamento. E no auge dessa carreira, né, assim, tudo indo muito bem, eu acabei me encontrando novamente com essa voz interna me pedindo algo diferente. Então, eu saio novamente da carreira de executiva, faço mais uma migração, começo a procurar me letrar, né, mais profundamente no ESG, acabei lançando livros sobre ESG, sustentabilidade, trabalhar com a cultura, né, tanto como consultora, entrando nas empresas em diferentes níveis para ajudar a trilhar esse caminho, quanto sentando em conselhos e comitês, realmente no nível da estratégia, porque eu acredito muito que as grandes empresas, líderes empresariais, são capazes de transformar o mundo. E é com esse público que eu tinha vontade de conversar. E foi aí que eu fiz uma última migração. Bacana. E na sua trajetória, eu estou me identificando muito. Até estou em São Paulo já há 25 anos e, né, sou natural do Rio de Janeiro. E comecei tudo meio que do zero aqui em São Paulo. E eu te pergunto, e é muito importante para quem nos assiste, entender quando que você teve a sua visão de oportunidade para cada uma dessas transições, né? Como é que foi isso? Como é que você, não só a motivação, porque a motivação às vezes está ali, pessoa, mas qual a visão de oportunidade? Você falou, não, agora é o momento de fazer essa transição. Acho que por vezes, Valverde, não é a gente que escolhe. Parece que quando os astros estão alinhados, aí, quer você queira esotericamente ou sob o ponto de metafísica, as coisas acontecem. Eu sou muito crente disso. Muitas coisas aconteceram e minhas decisões foram muito intuitivamente tomadas e acabou dando certo. Então, não seria honesto da minha parte falar assim, vislumbrei claramente, sabia exatamente onde eu queria chegar. Obviamente que eu tateava, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, vindo de um outro país, então eu enxergo bem. Em que sentido? Quando você não fala uma língua, não conhece uma cultura, você passa a ser muito observadora. Eu sempre fui muito observadora. Então, a partir dessas captações, né, da percepção do mundo que eu tinha, eu quis sair do Ministério Público por uma questão de, internamente mesmo, né, de legado que eu gostaria de deixar, como eu quero viver os próximos passos da minha vida. Mas estava vindo o marco do saneamento naquele momento. E diretamente ligado a tudo que eu acredito, que é empoderar a pessoa, trazer a dignidade para que essa pessoa possa ser feliz e frutiferar, cada um ter a autonomia da sua própria vida. Então, que é um valor que eu acredito. Dessa jogada, saneamento é ESG na veia. Aí eu já faço um disclaimer aqui, a gente fala muito de ESG, de sustentabilidade. Sustentabilidade parece um termo mais filosófico, de valor, que guia não só as empresas, mas o mundo como um todo, as pessoas, né? Então, de você repensar o mundo, numa economia circular, de entender que os bens são finitos, que a gente precisa fazer parte do ecossistema e não achar que está no topo da cadeia, explorando absolutamente tudo com o nosso ego do ser humano. Então, e veio o ESG, né, o termo que foi cunhado há exatos 20 anos, em 2004, está completando 20 anos de idade, que é essa métrica mais financeira, empresarial, de controle dos riscos. Mas eu vou usar aqui intercambialmente, né? Então, o ESG, ou sustentabilidade como queiram, está muito interconectado com a área de saneamento, em especial saneamento básico em relação a fornecimento de água potável e captação e tratamento de resíduos sanitários, né? Então, ali eu vi transformação das pessoas a partir do momento de terem água potável. Parece uma realidade muito distante da nossa, que a gente abre a nossa torneira, a água está lá e dá a descarga e tudo que a gente não gostaria de ver e de sentir o cheiro nos é afastado. E confesso que até 39 anos de idade, assim, eu não tinha muito pensado sobre para onde vai ou deixa de ir todos esses dejetos que nós produzimos, seja lixo, seja, né, o que a gente faz as nossas necessidades. E uma tomada de consciência de que
isso que é tão confortável para mim e para qualquer um que está aqui nesta sala, não é uma realidade, né? Não é uma realidade não só do Brasil, mas do mundo, né? Então, eu presenciei a empresa entrando em cidades que não tinha água potável. E a gratidão... Não tem banheiro, às não vezes. Tem banheiro. Mais de 40 mil residências no país não tem banheiro. Assim, não tem banheiro e uma boa parte também não é coletado, só é afastado. Às vezes é coletado, mas não é tratado. Ou seja, volta para os corpos hídricos, nossos rios, do jeito que é. E a questão de ver quanto isso mexe com a dignidade da pessoa. E a gente for olhar sob o ponto de vista de corte econômico, traz doenças gastrointestinais, absenteísmo do trabalho, na escola, mexe com o aprendizado. Saúde pública, valorização imobiliária, turismo. Humana. Enfim, é um círculo vicioso, virtuoso, a depender de como você enxerga essa agenda. Então, entender a importância dessa completude da dignidade humana interligado com o SG começou muito nessa área do saneamento e calhou de nós termos que enfrentar uma pandemia pela frente. E isso também trouxe uma consciência, não só a mim, mas na coletividade em geral, da importância de a gente revisitar alguns valores que a gente vinha praticando enquanto seres humanos, enquanto civilização, milenarmente, né? Assim, o SG, na verdade, é um grande questionamento de um modo como a gente vinha funcionando. Funcionou bem até então, não serve mais. Parece que a gente está tendo tomada dessa consciência de que tudo que valeu da Revolução Industrial até agora foi lindo, nos trouxe até aqui, trouxe riqueza, mas daqui para frente, se a gente não mudar, vai nos levar à destruição. Com certeza. E você acredita, Yun, que essas mudanças que vieram principalmente com a questão da pandemia para o tema ESG e sustentabilidade, eles foram fortificados, eles foram concretos? Realmente você acredita que daqui para frente teve um avanço? Porque a gente tem visto também um pouco de algumas restrições pelo tema ESG fora, principalmente fora no mundo como um todo, algumas empresas trazendo algumas restrições para trazer para dentro questões de ESG. Você tem visto isso? Como que você tem encarado essas questões? Ainda mais você que hoje é consultor e está muito dentro das empresas, vendo como que elas estão funcionando, como que elas estão incorporando as questões de ESG. Primeiro, eu acredito que a questão do ESG, independentemente do rótulo, sempre preocupou a humanidade, né? Então, antigamente existia a questão de eu não vou investir em armas, não vou investir em tabaco, não vou investir em bebidas alcoólicas, muito guiada pelo valor pessoal do sócio, do acionista. E depois isso foi tomando uma estrutura mais corporativa de realmente segregar, né? Onde nós vamos aportar mais dinheiro ou menos para dar direcionamento de onde vamos colocar capital. Como todo assunto relevante, entre avanços e retrocessos, eu vejo muita coisa positiva, no sentido de que algo que veio num relatório do Pacto Global, sob o ponto de vista de um organismo internacional, para um determinado grupo de bancos, CEOs, fundos, que era uma coisa absolutamente linchada, bem ou mal, o mundo está falando sobre esse assunto. Ainda muito nichado, ainda muito numa bolha, numa panelinha, mas é um tema, não à toa nós estamos aqui. Então, acho que foi um grande ganho, o assunto realmente escalou. Como qualquer tema importante, eu acho que unanimidade não funciona. Então, esses movimentos que nos parecem ser retrógrado ou retrocesso, eu também vejo como positivo, porque o debate tem que ser plural. Então, não é porque você está defendendo animais, ou florestas, os oceanos limpos, é que a gente está coberto de razão. Pode ser que a gente não esteja enxergando. Então, o debate precisa ser diverso e abraçar, inclusive, esses pontos de certo bloqueio, ou até mesmo pessoas contra, fazendo um movimento anti-ESG. Também a gente pode enxergar no oposto, nessa contraposição, uma oportunidade de elevar a discussão e de refinamento. O divergente, às vezes, tem um papel importante até na consolidação, né?
Exatamente. A gente sabe que é uma das técnicas de você subir, colar numa imagem. Tá subindo muito o tema ESG, vamos lá bater aí para poder aparecer, seja numa marca pessoal, no posicionamento de uma empresa ou não. O político faz muito isso. Mas eu acho que falando bem ou falando mal, falem de mim. Fale sobre ESG, fale sobre sustentabilidade. Eu acho que a gente tem até uma visão um pouco romântica de que todos os projetos que a vida é uma linearidade, que ela só cresce, só evolui, que as questões ESG vão tomar um rumo e não vão ter alguns consertos de rota. Eu acredito que isso seria mais nesse sentido. De repente faz uma linearidade, um crescimento, de repente conserta essa rota para depois realmente tomar um impulso maior e um pouco mais direcionado, mais focado, mais coerente com aquela proposta, né? É uma adequação social, empresarial. Perfeito, eu concordo muito. Assim, eu acho que se a gente fosse ver um desenho macro de um gráfico muito grande, acho que a linha tem que ser ascendente. Mas se a gente desse um zoom, pudesse abrir, essa linha tem altos e baixos, isso é absolutamente saudável e não pode ser de outra forma. Não existe, né? É algo que é unânime, que todos concordam, que segue uma mesma linha. Não seria humano, né? Nós somos humanos e ESG faz parte da nossa vida, né? E, aliás, um novo valor. A economia vinha funcionando numa linha com um racional e nós queremos mudar isso. A mudança não vem de um dia para outro, assim, é absolutamente comportamental, isso tem a ver com nossa cultura, nosso modo de viver, leva tempo. E não é apontando o dedo, criticando excessivamente. É fazendo letramento, é convencendo, é trazendo junto, é realmente impactando, né, que a gente traz a transformação. Isso não é da noite para o dia. A gente precisa entender que é uma jornada, né? Essa palavra está tão desgastada, mas não encontra outra. Assim, é uma jornada mesmo, de vários capítulos e temporadas. Você falou você citou muito aí o setor de saneamento. Eu fui seu colega de setor, fiquei por 4 anos na Sabesp, assessorando a diretoria de meio ambiente e inovação. E realmente se percebe no setor a necessidade da governança, do social e do ambiental. Fala um pouquinho mais, e aí você usou o termo que o saneamento era um setor muito interligado ao ESG. Que mais setores você vê com mais evidência, né, essa interligação? E eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão sobre você que passou pelo público e hoje também acaba tendo relações aí em empresas de economia mista e tal. Como é que é o ESG na perspectiva também do poder público, dos governos? Perfeito. Valverde, para mim, todos os setores estão interligados com o ESG, com a sustentabilidade. E, inclusive, se a gente quer fazer uma transição de uma economia linear para uma economia circular, mudando, inclusive, a base energética, né, dos combustíveis fósseis para fontes renováveis, que é essa grande pretensão que nós temos e precisamos conseguir essa ambição, né, mais do que essa ambição de transição energética, nenhum setor pode ficar para trás. Isso é absolutamente fundamental de que todos os setores participem. E, obviamente, que alguns são mais relevantes, quer porque movimentam mais dinheiro, né? Não adianta negar a importância do capital nesse jogo, mas todas as empresas, em maior ou menor grau, tem pegada de carbono, tem a sua materialidade, ou o que a gente gosta mais de falar de dupla materialidade. O que significa para quem não é familiarizado? É como você impacta o meio em que você vive, seja meio ambiente, seja meio social, e como você é impactado pelo meio social e como meio ambiente. Então, assim, observar os riscos que esses fatores ESG apresentam. E não tem como fugir. A gente está falando de algo que é mandatório para todas as empresas e todos os setores. Então, obviamente que é agro, setor de óleo e gás, setor de rodoviária, as grandes emissoras, né,
com grande pegada de carbono, nos chamam mais atenção porque exigem uma interferência maior de uma mais rápida mudança, que essas empresas realmente vão ser mais contundentes na mudança que a gente gostaria de ver. Então, quanto mais rápido essas empresas puderem se adaptar e serem mais sustentáveis, mais rápido a gente vai ver o resultado que a gente gostaria de enxergar no mundo. Mas absolutamente todas as outras precisam entrar, até mesmo porque a gente está numa cadeia, né? A gente está falando de uma cadeia de valor. Então, não dá para uma empresa âncora grande ser sustentável se sua cadeia de valor não o é. Nenhuma empresa é mais sustentável do que a sua cadeia. Está tudo absolutamente interconectado. Esse é o grande desafio. E falando do setor público, que eu já ia esquecendo, obviamente, você sabe, né, esteve dentro da Sabesp, se a gente for olhar a governança de uma empresa como a Egea, como a da Sabesp, elas divergem. Eu não estou falando de qualidade da entrega do serviço por si só, mas a governança é totalmente diversa. E eu vejo muita diferença do público privado no dinamismo, nas formas de aprovação, nos modelos de decisão, mas todo mundo está aqui querendo alcançar um bem comum. Assim, esse resultado de querer o bem é muito comum a todas as duas áreas, que não são dicotômicas, elas se complementam, mas o privado é muito mais dinâmico. Então, é natural que os líderes empresariais do privado liderem isso, mas o público não está distanciado. Assim, eu vejo muito movimento, por conta de ter sido do Ministério Público, eu tenho mais correspondência com esses órgãos, seja daqui de São Paulo, de outros estados no nível federal. CNMP, né, Conselho Nacional do Ministério Público, fez toda uma metodologia, convocou o demais Ministério Público, capacitou para poder se descarbonizar, se tornar carbono zero. No STJ, STF, os tribunais superiores têm essa preocupação de se tornarem verdes, não ficarem para trás nessa conversa. E muito em termos de governança e compliance também, o papo avançou muito. Por conta de todos os princípios que regem a administração pública, que já traz no seu bojo, no âmago, necessidade da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência. Por um tempo, eu acho que o poder público ficou um pouco alheio a isso. E eles perceberam que não. Eles, enquanto órgão, também precisam ter uma governança mais robusta. E vários órgãos estão se mexendo nesse sentido, sob batuta ali do CGU, da Controladoria Geral da União, trazendo bons exemplos. Assim, eu vejo muito positivamente todo esse movimento. Bacana, Ion, que você tem uma visão muito ampla, né? Tanto da parte pública, da questão privada, e o que você trouxe, a necessidade de que todos os setores se envolvam na questão de ESG. E você, como consultor, hoje em dia, na tua atuação profissional, você tem passado por grandes empresas, por vários setores, inclusive poder público também, né? E aí eu queria que, de repente, você trouxesse alguns projetos interessantes que você gostaria de destacar para que a gente também entenda como que foi a elaboração, como que foram os desafios, as surpresas boas que você também acabou tendo, né? Eu sei que você teve um trabalho bem bacana com prefeituras, né? Hoje é conselheira de uma grande petrolífera aqui, do setor de petróleo. Então, bacana. Se você puder trazer um pouquinho mais aí dos projetos, seria interessante para a gente entender um pouco mais. Claro. Hoje eu divido o meu tempo entre conselhos, comitês e ser consultora. É um grande privilégio poder olhar sobre diferentes perspectivas, tendo já visto do outro lado do balcão, quer como promotora de justiça, reguladora, né, um poder que regulamenta ali, e como executiva, sabendo de todas as dores que é empreender no Brasil. O que eu posso trazer de rico, enquanto consultora, é realmente esses mergulhos que eu consigo dar em diferentes setores. Assim, é absolutamente desafiador, porque um belo dia você está lá trabalhando e precisa entender sobre óleo e gás. No outro dia você precisa entender sobre agro, no outro dia você precisa entender sobre varejo com seus infindáveis braços e capilaridades. Então, isso é muito desafiador. Um projeto muito legal que eu participei junto com um grande amigo, Marcel Guariglia, pela Truman Stakeholder, foi participar da agenda ESG da TV Globo. Então, só pelo fato de ser a TV Globo e a influência que ela exerce na formação de opinião, de entrar na casa das pessoas levando informações, já é grande por si só. Mas a participação foi no sentido de criar material de um tour virtual dentro do estúdio, lá do Rio,
para mostrar as iniciativas sustentáveis correlacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nossa. Então, assim, primeiro que sai daquele material sisudo, né, de relatório, seja qual formato for, relatório de sustentabilidade tem 200, 300 páginas com diversas metodologias, né? São textos densos, relatórios longos, que o público em geral não vai ter interesse em ler, né? A não ser que você seja profissional, um investidor, analista. Dificilmente alguém vai falar, agora deixa eu pegar... Vou dar uma lida aqui no relatório de sustentabilidade da Suzano. Isso não é algo que acontece. Então, só esse movimento de preocupação, de tornar isso mais palatável, acessível, democrático, de despertar o interesse, a gente já mostra que o assunto está tomando uma seriedade. Não é fazer por fazer, não é para fazer para mostrar para o banco e conseguir só empréstimos a juros mais competitivos. A gente vê que tem real interesse em dar publicidade. Então, foi muito bacana. A TV Globo é absolutamente fascinante entrar naqueles estúdios, o jeito que eles trabalham. Tem muitas iniciativas muito legais, assim. Depois eu posso até passar o link para quem tiver curiosidade de acessar esse tour virtual, que cada ponto tem um númerozinho, você vai lá, aperta, mostra o que eles fazem de termos de compostagem. O estúdio fica numa área muito verde, então tem toda uma questão de fauna, flora que eles cuidam. Enfim, isso foi bem bacana e diferente. E saber que os relatórios de sustentabilidade, que está vindo cada vez mais com formato, agora tem o IFRS, S1, S2, tem toda uma sopa de letrinhas, mas no fim a gente está buscando uma uniformização para facilitar as comparabilidades, vai ficar ainda mais sisudo. Mas isso não impede que a empresa também opte em trilhar um caminho democrático e acessível para o consumidor em geral, a população, terem esse tipo de acesso. Um outro projeto muito bacana, recentemente, que eu participei, foi ajudar a estruturar a certificação ESG da Prefeitura de Piracicaba. É um movimento absolutamente de vanguarda. Não conheço isso em qualquer outra municipalidade, cidade ou órgão, de entender que eles precisam participar e liderar. Quando o poder público está presente, poder de capturar as pessoas e de despertar interesse, ainda que pela força de, eventualmente, lá na frente você não conseguir contratar com o poder público, não conseguir licitar. Enfim, não importa o como. Efetivamente funciona e está tendo um trabalho muito legal por lá, com mais de 100 empresas, tem empresas relevantes, tem empresas de todos os portes para ver que isso é possível, né? É necessário, falando da questão de um ecossistema de cadeia em valor. Acho que são os dois projetos assim que realmente foram diferentes e marcantes. E eu também, como gestor público, numa parte do tempo também, sempre me preocupo e me pauto, e é uma linha que sigo profissional, de tirar as coisas do papel, tirar dos relatórios. Queria que você comentasse um pouquinho como tirar do papel e colocar em práticas as ações ESG. Seja para a companhia, seja para as empresas, ou para um caso como um exemplo agora que você trouxe de municipalidade. Como é que a gente coloca as coisas em prática? Olha, eu não sei qual relatório você está se referindo, mas se for empresa, se precisa tirar alguma coisa do papel para levantar, estruturar, já está errado. Porque o relatório deve ser resultado das suas práticas. Certo. Quer seja no nível operacional ou dentro de um produto, para gerir seu back-office, não importa em qual fase e maturidade do ESG está. O relatório deve ser resultado dessa comunicação. Às vezes aparecem muitas ações concebidas, ações programadas, e esbarra muito na praticidade. Maravilha. Se é plano de ação que está traçado, certamente se fez de uma forma que nós consideramos mais adequada e correta, teve toda uma avaliação, diagnóstico de ações ESG que já existem ou que podem ser melhoradas para chegar naquele nível de excelência que se busca em termos de sustentabilidade. Precisa do quê? Apoio da alta administração. Tá. E o apoio vem não só de dar espaço, mas orçamento. E precisa da real e genuína vontade de que isso seja feito. E para isso precisa de pessoas. E essas pessoas não precisam estar
necessariamente segregadas numa única função de algo, numa determinada área, departamento. Até mesmo porque ESG, sustentabilidade, tem que permear a empresa como um todo. Não dá para um único setor ser ESG e o resto não. Como a gente já visitou hoje, é questão de comportamento e cultura. Então, ter um departamento de pessoa responsável para poder tocar o bumbo, para manter a cultura, as pessoas engajadas, ter alguém para coletar dados, cobrar, depois virar relatório, maravilhoso, seria o estado da arte. Mas todo o resto da empresa precisa participar. É igual quando eu falo de compliance, né? Geralmente as empresas têm departamento de compliance, mas assim, não é ali que a ética, a transparência, a integridade se performa. É na empresa como um todo. Eles não podem ser os donos do ESG dentro da empresa. Não existe Exato. isso. Não existe. E até interessante, porque realmente um relatório de sustentabilidade, principalmente de grandes empresas, é um documento técnico pesado, robusto, né? Ele não toca as pessoas, um documento desse. As pessoas, é o que você disse, elas não vão analisar, deixa eu analisar aqui um relatório de sustentabilidade de uma Vale. E aí tem esse outro desafio da comunicação. E quando a gente chega na comunicação, hoje a gente está com um grande problema, né, da questão do greenwashing. É importante que as empresas evitem essa prática péssima e que a mídia entenda o que está sendo feito dentro da empresa, porque o que tem acontecido muito é a mídia não está totalmente munida do conhecimento ESG e acaba atacando uma empresa de algo legítimo que ela tem feito, por não entender eventualmente a comunicação que foi colocada, e às vezes mata as práticas ESG de uma outra empresa que gostaria de se espelhar naquela prática e acaba, não, se eles realmente levaram pedrada, eu não quero levar pedrada, eu não vou fazer disso. Como que você vê também essa situação? É óbvio que o greenwashing, no nível mais estereotipado, de mentir, de não comunicar, enfim, ou comunicar falsamente, assim, eu sou totalmente contra. Mas eu sou muito a favor de falar, de comunicar. Mais importante do que fazer também é saber o que está fazendo para engajar, para outras pessoas saberem e servir de exemplo. O que acontece é que são níveis diferentes, né? Outro dia eu cheguei a ver, assim, empresa publicando que estava tirando uma certificação. Eu cheguei a me questionar, poxa, ou tirou ou não tirou, né? Ou tá grávida ou não tá grávida. Tem coisas, assim, que acho que não admite o intermediário, né? Então, me peguei olhando um selo muito relevante para o mercado em termos de demonstrar práticas ESG e, assim, a empresa está no processo de certificação. A sorte é que eu voltei meses depois e fui conferir o produto, eles tinham conseguido esse selo. Particularmente, eu não sei se eles podem fazer ou não, mas é mais um assunto que está em construção. Acho que o que vem a ajudar são as grandes taxonomias que estão sendo formadas, né? O que é verde, o que você pode falar que é verde. Mesma coisa, assim, né? Não sei também colocar, nesse produto não contém glúten, e é couve. Você colocar que não contém glúten. Até onde é informativo ou, tipo, não contém mesmo, pela natureza. Então, falar que um produto é carbono zero, mas em que sentido que é carbono zero? Assim, vocês estão neutralizando? Ou a operação é efetiva a ponto de não é? Assim, de fato, é superavitário o carbono de vocês? Então, assim, precisa de um letramento como um todo da população, pegar um produto e, eventualmente, no futuro tiver um rótulo, igual a gente tem caloria de alimento, sim, que há 20, 30 anos não tinha, certo? A gente avançou nesse assunto e a gente olha o que tem lá em termos de caloria, né? De vitaminas, gordura trans. No futuro, muito próximo, acredito que vai ter esse tipo de movimento de colocar como é o produto, ou se é verde ou não, já com uma regulamentação, né? Vai vir no pacotinho, assim, do produto alto teor de greenwashing. Exatamente. E até aproveitando essa deixa, você que já passou pelo Ministério Público, qual a atuação que você tem visto? O Ministério Público, ele está preparado para essas ações, para evitar o greenwashing no Brasil, por exemplo? Ele tem atuado? Direito, né? Acho que, coincidentemente, nós três temos essa formação. Não quero passar um papel de pessoa chata, né? Depende, né? Mas, assim, o Ministério Público está preparado. Se a gente for visitar sob pilar do meio ambiente,
são as regulamentações. A gente consegue interpretar e encaixar o que está sendo feito de bom, de ruim, de lícito ou ilícito. Mesma coisa sobre o pilar social, né? Se o Ministério Público tem esse papel de garantir defesa dos vulneráveis, a gente trabalha muito com... A gente, né? Olha, o Ministério Público não sai de dentro de mim, né? Porque foi muito importante na minha vida, continuo tendo grandes amigos por lá, me sinto ainda um pouco parte. Pessoas com deficiência, pessoas neurodiversas, pessoas idosas, crianças, a população vulnerável como um todo, que é um pilar social, até mesmo sob o ponto de vista criminal, né? Racismos, as injúrias, as discriminações em geral, lei do autismo, de proteção do autista está aí para isso, diversos outros fatores já estão codificadas, já estão regulamentadas. É só ter um outro olhar. A gente não precisa de mais leis, óbvio que pode vir aperfeiçoamentos, mas como um todo, acho que já existe meios para que o Ministério Público possa atuar, como de fato já atua, talvez atualizando rótulos, talvez melhorando um pouco, entendendo um pouco mais qual tipo de movimento que está sendo adotado, não só no Brasil, mas no mundo. E os impactos do greenwashing no consumidor também, né? Sim, perfeitamente também. Legal. E nós mencionamos aqui todos esses pontos e você falou, né, de como colocar em prática a importância do apoio, orçamento e pessoas. Eu te pergunto, no que tange a formação, como preparar e capacitar as pessoas em ESG? Muito boa pergunta. Eu sou prova viva de que ESG não é algo que você precisa ter uma determinada formação. Eu vejo muita gente da área de comunicação, engenharia, administração, direito, psicólogo. A formação base, acho que não é algo que segrega nesse caso. Agora, por ser um assunto que está surgindo, precisa estudar, precisa estar antenada, enquanto o hard skill, né, o conhecimento técnico, precisa dar um mergulho do que está sendo dito, das regulamentações, das tendências. Mas o que eu considero importante mesmo é mais uma habilidade socioemocional, de ser sensível a esses assuntos, genuinamente, porque se a gente não acredita, como que vai convencer o outro, né? Que tem uma questão de poder de influência muito grande. E acreditar na agenda. Então, ter isso também inato, acho que ajuda. Obviamente que quem vai digitar um relatório ou mexer na arte não necessariamente precisa disso, mas quanto mais você entende como isso impacta o mundo como um todo, é uma engrenagem que vai entender como o sistema todo funciona. Eu percebi já como líder que quando a pessoa sabe o papel que exerce dentro do sistema, ela trabalha motivada, ela entende aonde precisa chegar e não é só mais uma burocracia, um pedaço pequeno, que por vezes a gente só enxerga que você está parafusando um negócio e não enxerga o quanto isso pode salvar vidas lá na frente, a pessoa não se vê valorizada. Então, um pouco fazendo esse paralelo, é entender o todo com esse olhar sensível ao tema, ajuda bastante. Mas todos os profissionais, desde que passem por uma atualização, necessidade de especialização nessa área, é perfeitamente possível trabalhar. E para quem, Luiz, nos assiste, fica aí já a sugestão, a dica de que é um campo que cabe aí transição, né? A gente tem falado muito em transição aí de carreira e também cabe para aquele que está iniciando a sua carreira olhar para essa oportunidade, ter essa visão de oportunidade. Com certeza. Mas eu preciso, olha, tem que aguar um pouco esse chope. É uma agenda que encanta, é maravilhoso. Muita gente está vendo uma oportunidade, porque estão dizendo por aí, nossa, trabalha com propósito e ainda ganha bem. Vamos lá, gente, assim, é uma área que está em construção e como tudo em construção, a gente estava falando de avanços e retrocessos, não é assim fácil. Por vezes você precisa convencer. Eu, como consultora, muitas vezes pedem reunião. Não necessariamente o cliente vem convencido de que precisa. Vem para dar uma sondada. E você precisa convencer, mostrar a importância da não adoção, que não é mais uma vantagem competitiva. Você está excluído do mercado, né? Você está assumindo riscos que lá na frente você não vai conseguir mitigar. Serve para quem quer trabalhar na área também. Não é necessariamente uma área assim que está totalmente formada, fácil.
tem lá seus desafios, mas acho que vale muito a pena. Então, olha, para profissionais em busca de um novo espaço de carreira, aqueles em transição, mas que sejam resilientes, né? Resiliência acima de tudo. E que estejam dispostos também a se revisitar, né? O que a gente disse, que você trouxe muito bem e que a gente falou aqui no começo do programa, ESG são pessoas e elas precisam ter uma mudança individual, interior, para que o coletivo dessas mudanças dentro de uma empresa, de uma sociedade, resultem nas práticas ESG. Uma mudança de cultura, mentalidade, humanidade, uma visão diferente até da sua relação perante ao outro, ali que está trabalhando do seu lado, que você aperta o parafuso, ela aperta a porca e aí no final vai dar aquele resultado, sai alguma coisa boa, né? Esperamos. Muito bom. Isso aí. E aproveitar aqui também, então, Ion, a gente sabe que você tem uma produção muito grande de artigos, de livros nessa área do ESG e aproveitar para que você fale também um pouquinho dessa sua produção. Legal. Inclusive, eu trouxe aqui um livro para dar de presente para vocês. Opa! Um chama Fundamento do ESG. Quando a gente escreveu esse livro, junto com meus 2 amigos, coincidentemente também, coincidência não, né? Óbvio que não é coincidência. Também são 2 ex-promotores, né? Um é o Marcelo Zenkner, ex-promotor do Estado de Espírito Santo, foi um grande secretário de transparência no Estado, não à toa, o Estado de Espírito Santo tem um número elevadíssimo de boas práticas nessa área de ética, integridade, enquanto poder público, ocupou grandes lugares como executivo, enfim. E o Fábio Galindo, que é ex-promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, hoje está empreendendo a área de carbono. Escrevemos esse livro numa época que não tinha muita referência ou bibliografia, e a vontade surgiu não de escrever um livro. Éramos 3 amigos em comum, tendo deixado o Ministério Público, mas sem abandonar os valores, né? Então, enquanto promotores, a gente acreditava em séries de valores e a gente não mudou absolutamente nada na nossa essência, apenas escolheu aportar o conhecimento de uma outra forma e cada um seguiu o seu caminho. E debatendo tudo isso, surgiu esse livro como uma forma de disseminar as boas práticas de capitalismo consciente, sustentabilidade, trazer uma referência. Então, é um livro um pouco mais denso, mas que espero que vocês gostem. E esse aqui foi um último, tem outros, mas esse aqui foi o último que eu participei com diversos coautores muito, muito relevantes, competentes, aclamados aí no mercado. E esse é legal que fala ESG no mercado financeiro e de capitais, que mexe bastante nos nossos interesses, né? Porque, assim, não adianta, mexe com o órgão mais sensível do ser humano, o bolso, né? E não adianta também, assim, a gente achar que vai fazer alguma coisa sem ter o dinheiro. O que a ESG mais precisa é de dinheiro. Então, assim, esse aqui é um outro livro que eu trouxe de presente para vocês. Bacana, vê se na câmera aqui pega. Pô, Valverde, a gente já aprende muito aqui e ainda ganha presente. Isso impressionante. Aí. Acredito que a proposta desse livro, principalmente, é a mesma proposta do programa, é democratizar o conhecimento em ESG, né? Fica aqui, ó, o posicionamento. Esse, inclusive, eu já tenho, porque eu fui no lançamento do livro. Vão ter que ler, que depois eu vou querer resumo e fazer chamada oral. Nós queremos dedicatório. Então, você já tem esse? Esse eu já tenho. Vou ficar com esse, depois a gente troca aí, né? Com certeza. Ficou fácil aqui a distribuição eu tenho mais uma pergunta. Ainda cabe, né, Luiz? Ainda claro, tem mais tempo. Certeza. Eu sou entusiasta da sociedade civil. Eu também, falando em livro, tem um livro chamado A Sociedade Civil e o Direito Ambiental. E eu te pergunto, qual que é o papel da sociedade civil para as ações ESG? Valverde, eu também sou muito entusiasta da sociedade civil, por isso que eu falo tanto de autonomia. Por coincidência da vida, assim, acho que acabam colocando alguns desafios para me sensibilizar. Eu tenho um sobrinho que é autista. E, obviamente, a autonomia dele está impactada por conta disso. E não necessariamente um governo vai estar lá para assisti-lo. Então, é uma preocupação, obviamente, prioritária da família, mas na ausência da família tem uma sociedade civil em torno dele para suportá-lo. Isso precisa de conscientização, isso precisa da humanidade. E tudo que eu trabalho acaba passando por essa questão de valor, de propósito, né? Então,
uma das minhas falas, obviamente não é nesses livros, mas a gente deixar a informação acessível. A gente tem uma mania, nós da área do direito, principalmente, né? A gente tem uma mania de falar difícil, né? Até não por mal, mas acho que vai ficando no nosso inconsciente de falar mais formal, difícil, escrever difícil. Tentar desconstruir isso e alcançar a sociedade civil e capacitar. Porque naquela frase, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Quando acontece algum problema... Alguém vai fazer alguma coisa? Alguém precisa... Sim, vai. É você que vai fazer. É capacitar essa pessoa. Sinto falta disso e tento, dentro do meu pequeno mundinho, influenciar as pessoas, mostrando que é possível, fazendo pequenas mudanças e ajustes, seja no nosso jeito de consumir, nosso jeito de lidar com o mundo, produzindo menos lixo, gastando menos energia, tomando um banho mais rápido, ajudando o vizinho, enfim. Esses pequenos movimentos têm o poder de alcançar. Afinal de contas, somos 8 bilhões de pessoas e tem 8 bilhões de pessoas falando assim, de que adianta eu tomar um banho mais rápido se meu vizinho tá... A gente tem essa mania de criticar o outro e não olhar para si, né? Então, eu tenho visto muito movimento também se a gente vai pesquisar nas redes sociais, está surgindo muitos movimentos, assim, de união, de associação, de ONGs, também focado nos assuntos relacionados à sustentabilidade. Isso é muito gostoso de presenciar. Muito bacana, Yun. E também falar um pouquinho do teu trabalho, que você tem sido muito demandado até para participar de conselhos de grandes empresas multinacionais. Como que é a sua participação nesses conselhos com esse foco, com essa veia ESG? Como que você tem visto essa sua função? Só fazendo o ajuste para não dar mal entendido. Na verdade, assim, eu estou em 2 comitês de empresas mais conhecidas, né? Vamos dizer assim, um comitê de auditoria, riscos e integridade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Gosto muito de poder estar lá. É um hospital de excelência, 125 anos de existência. Sim. Tem valores, assim, coloca a vida, né? Esse servir como principal motivação móvel do hospital. É um lugar que realmente gosto muito de estar lá. E recentemente eu ingressei no comitê de integridade da Petrobras, que dispensa comentários. Não falo em nome de nenhuma dessas 2 organizações, né? Mas é um grande aprendizado, assim, de você ver como realmente essas empresas estão levando a sério o tema da governança, o ESG. Petrobras saiu, salvo engano, ontem ou anteontem, assim, num ranking ESG da Petrobras como uma das melhores colocadas, né? E estou no conselho de pequenas empresas, mais em formas de startups. Então, ali é muito hands-on, né? Conselho consultivo, a gente vai, ajuda, faz cabelo, barba, bigode, para tentar ajudar essas empresas também a entrarem nesse ecossistema já com compliance, governança e a sustentabilidade na veia, para não ter que adaptar depois, já nasce by design, né? Sustentabilidade by design. Acho que se o objetivo da Yun era deixar algum legado, missão cumprida, né, Yun? Conseguiu traçar toda essa questão profissional e pessoal e chegar nesses grandes empresas, essas grandes funções, né? Parabéns. Obrigada. Muito Confesso bom. Que deixar lugar de conforto... O pessoal gosta de falar assim, sai da zona de conforto. Eu tendo a discordar, assim, conforto é bom, o ser humano sempre buscou ter conforto. Acho que o que é ruim é a zona de acomodação. Em nenhum momento eu me permite ficar na zona de acomodação, mas zona de conforto é bom. E esse último movimento, efetivamente, acho que realmente foi sair da zona de conforto mesmo, antes que a acomodação viesse, para exatamente não me perder. De quando eu saí do Ministério Público, eu tinha certas coisas que eu queria fazer, e a depender se eu permanecesse onde eu estava, eu ia me perder no sentido de não foi para isso que eu saí do Ministério Público. Então, por mais benefícios, projeção enquanto executiva, fosse tentadora permanecer, eu quis sair exatamente porque eu estou onde eu gostaria nesse momento. Pode ser que daqui a 3, 4 anos mude, porque eu tenho uma alma irrequieta. Mas nesse momento da minha vida, era efetivamente conversar com grandes tomadores de decisão, com caneta na mão, com orçamento no bolso, que pudesse fazer a diferença. Com tinta na caneta, né? Exatamente. Fazer as coisas. E eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é o futuro do ESG?
Bom, esses 2 últimos anos teve grande avanço no sentido de unificar, padronizar, taxonomia, despertar de interesses. Acredito que a agenda vai avançar ainda bastante e veio para ficar. Tirando esses pequenos retrocessos, críticas, que alarma, nossa, a Broadcom não está mais apoiando. Não, esse fundo está apoiando de um outro jeito, estão focados na crise climática. Acredito que, assim, vai crescer muito mais a preocupação com a crise climática, que a gente está vivenciando de uma forma muito intensa e inegável. Na pele, muito próximo da gente. E a crise climática já mostra o quanto as diferenças sociais também são gritantes, né? Porque se você não está, de alguma forma, sentindo, é porque você é muito privilegiado. Só que o mundo é um barco, né? Então, se está fazendo um buraquinho no canto do barco, que é na proa, não adianta que é na proa. O barco inteiro vai afundar, independentemente de onde está esse buraco. Então, nesse sentido, acredito que a ESG vai começar a subir a régua. Inclusive, países que a gente nem imagina, como a China, está começando a regulamentar, colocou em consulta pública, por exemplo, como fazer relatório de sustentabilidade nos moldes muito semelhantes do que o IRFS fala do S1, S2, desculpa falar esses termos, mas para quem trabalha nessa área vai saber que foi um grande avanço que traz, vai facilitar muito a mostrar a empresa, a comparar 2 empresas, onde é melhor aportar dinheiro. Então, chama a atenção se o mercado um pouco mais tradicional tinha medo de não entender muito bem como avaliar, fazer valuation dessas informações. As informações não financeiras sobre pilar ESG agora vai ficar muito mais palpável, fácil de analisar. E querendo ou não, um país como a China, né, se mobilizando e se adequando, o impacto no planeta é bem significativo. Exatamente. Né? Até demoraram para que realmente se envolvessem um pouco mais nesse assunto, né? Porque, assim, a União Europeia estar avançada na agenda é uma obviedade, né? Então, agora, movimentos como da China, da Ásia, Singapura, liderando... Estados Unidos? Cara, Estados Unidos é um capítulo à parte, mas... Isso. Eu discordo quando falam que lá não tem movimento de ESG, é muito diferente. Região como Califórnia sempre liderou esse tipo de agenda e de uma forma mais difícil de identificar de bate-pronto. Eles têm movimentos, por exemplo, para controle da inflação, está diretamente relacionado com várias questões que tocam no ESG. Então, tem leis, tem orçamentos reservados para exatamente melhorar questões climáticas, poluição, carbono, enfim. No fundo, é ESG. Então, pouco importa o rótulo. Estados Unidos está no movimento. Muito mais do que a média acredita ou que a imprensa noticia. É que lá também você tem essa diferença por estados, né? Ações mais estaduais do que tão nacionais, é um pouco diferente. Mas bacana. Será que a gente tem que terminar a conversa agora, Valverde? Não, acho que ainda cabe aí, pelo menos mais alguma. Vamos aqui aproveitar e explorar aí uns aí conosco, né? A ideia seria essa mesmo. A conversa está muito boa. Tem alguma pergunta? O futuro da I1 no ESG? Essa Deus. inquietação sua está me inspirando de tantas formas, com uma energia tão boa. Fala um pouquinho. Encantando. Poxa, são ciclos assim que eu tenho e Ministério Público foi um ciclo longo porque é muito possível você fazer diferentes coisas dentro do Ministério Público. Então, desde ser um clínico geral, né, de pegar ladrão de galinha a grandes lavadores de dinheiro e combate à corrupção, eu tenho tido ciclos aqui fora, mas tem uma linha mestra aí que me guia, né? Por hora, eu estou feliz no momento que eu estou vivendo, mas não sei, eu tenho essa inquietação que pode ser que me leve a diferentes lugares. E a gente vive o que a gente chama de carreira de portfólio, né? Essa nossa realidade aí da nossa geração, de se formar numa faculdade e seguir, isso vai ser cada vez menos comum, até impraticável. Então, a geração
alfa, Z, que está aí, vão ter que estudar, se atualizar, se adaptar. A ideia do achatamento de tempo, de uma verdade que vale hoje, não vale mais amanhã, essa aceleração toda, nos leva a esse tipo de irrequietação, junto com a expectativa de vida mais prolongada, com a possibilidade de saúde, de você produzir. Aí juntou com a irrequietação, hiperfoco, né? A Deus pertence, assim, eu estou bem aberta a várias possibilidades e abraçar cada oportunidade que tocar meu coração de uma forma mais forte. Isso aí, muito bom. O papo tá ótimo, e realmente dá vontade de continuar o programa por mais 1 hora, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar agora. Muito obrigado pela participação, a gente aprendeu muito, tenho certeza que todos vão aproveitar muito esse podcast, esse programa, e aproveitem, se inscrevam no canal, a gente tem vários outros programas por virem, com grandes nomes, grandes convidados, amigos, grandes profissionais. E muito obrigado de novo por estar aqui com a gente, Valverde. Olha, você teve a oportunidade rica aqui, não perca de assistir esse episódio, porque por aqui falamos de uma trajetória tão rica, né? Ouvimos aqui uma trajetória tão rica, tão inspiradora, tão consistente, que a partir de muita inquietação permitiu aí está permitindo aí fazer uma trajetória que aqui nos mobiliza muito. Mas você aqui também, nesse nosso episódio, pôde entender quais os caminhos para buscar, para atuar no ESG, pontos de interligação, enfim, tendências. Então, esse programa, né, Luiz, como nós temos o objetivo de democratizar informações e conhecimento, fica aí à disposição de vocês e esperamos para o próximo episódio, agradecendo também aí essa figura fantástica aqui, encantadora. Quero muito agradecer, amei esse bate-papo com vocês e parabenizar. Hoje, uma das coisas que acho que o mundo mais precisa é dar voz para as pessoas que precisam falar, disseminar, como vocês disseram, boas práticas e informações de forma democrática, e vocês estão fazendo maravilhosamente bem esse trabalho. Eu tenho muito orgulho e agradecer mais uma vez carinhoso convite. Obrigado, Ion. Até logo. Até o próximo programa, pessoal.